Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Paulo está preso há 2 anos por ordem do procurador Félix. E aparece Festo, que o mantém detido em Cesareia para ser transferido com maior segurança. Se trata de assunto religioso, diz a primeira leitura. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. E aí diz que Festo não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntou então a Paulo, que estava a ser julgado, se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. E continua a leitura. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Na verdade, Paulo tinha a vida nas próprias mãos, a ponto de estar para ser julgado e ele mesmo dar o sentido. Onde é que você quer ser julgado? Aí Paulo fez como as crianças, duni, duni, te. Ele sabia para onde queria ir. Ficou fácil. Amanhã a leitura vai continuar dizendo que Paulo então chegou e contou o que lhe aconteceu, e ele vai viver como muitos de nós talvez vivemos, numa casa alugada. Atenção, amanhã a leitura vai contar o que vai acontecer a este grande homem de Deus, que tinha Cristo morto e ressuscitado por fundamento à sua pregação.
Paulo compreendeu que é Cristo que comunica a vida à comunidade, que transforma a sociedade e todo o universo. Interpela-nos a primeira leitura. Podemos dizer que cremos no Cristo à semelhança de São Paulo, que Ele, Jesus Cristo, dá sentido à nossa vida e às nossas atividades? É Cristo o fundamento às nossas escolhas? É nele que está fundamentado o nosso agir, o nosso ir e vir? Podemos dizer que nós confrontamos a nossa vida à semelhança de Paulo, que vai confrontar-se com Cristo e este ressuscitado? São os questionamentos que nós podemos fazer ao nosso coração a partir da primeira leitura, que demonstra este grande sinal de humildade. Confrontar-se é um grande sinal de humildade. Pedro também será confrontado no Evangelho. Este homem, grande apóstolo impulsivo, que mostrou medo da morte, quando Jesus disse que iria morrer, Pedro chamou Jesus num cantinho à parte, disse: isso não vai lhe acontecer, querendo poupá-lo. E Jesus confronta-o a partir daquilo que ele diz, e hoje o Evangelho também mostra Pedro a ser confrontado. E ele tem a oportunidade de reparar seus erros, professando que amava a Jesus Cristo. Gente, bom seria que nós tivéssemos a oportunidade de nos confrontar a ponto de corrigir aos nossos erros. E este confronto tem consequências. Pedro, à semelhança dos mártires cuja memória nós celebramos, Carlos Luanga e seus companheiros, também será martirizado, à semelhança de Paulo. Ou seja, quando nós nos confrontamos com Cristo ressuscitado, este confronto ele traz consigo consequências. E o Evangelho nos diz que também a nós, Cristo faz o convite: segue-me. Mas antes de fazer o convite que nós recebemos, Jesus pergunta também: tu me amas? Qual será a minha resposta? Tu me amas? Qual será a nossa resposta? Tu me amas? O nosso coração iria se entristecer à semelhança do coração de Pedro, o perceber que o nosso amor é insuficiente ainda? Ou nós iríamos nos alegrar pensando que já está? Quantas pessoas vivem acostumadas com aquilo que já alcançaram? O Evangelho propõe essa máxima, essa oportunidade de não nos acostumarmos com aquilo que nós já alcançamos. E na verdade nós deveríamos, a partir da pergunta que Jesus fez a Pedro e ao nosso coração, nós deveríamos nos perguntar acerca do sentido da nossa resposta. Não é apenas responder, mas qual é o sentido à minha resposta? Em outras palavras, qual é o sentido da vida? Este sentido não deve ser perguntado e não deve ser, de modo algum, uma preocupação ou surgir naquele momento de maior tristeza ou de depressão. Não.
Esta pergunta sobre o sentido da vida deve surgir quando nós estamos bem. Porque aí sim, a nossa resposta será uma resposta mais adequada. Se a vida não tem um sentido, por que não posso oferecer-lhe um? Ai, padre, minha vida não tem sentido, por que você não oferece um sentido à sua vida? Ai, padre, a minha vida familiar não tem sentido, a minha vida de esposa, de esposo, de pai, de mãe, de filho. Se não tem sentido, hoje você precisa encontrar um sentido à sua vida com liberdade. Esse sentido precisa ser alcançado com liberdade. E de que modo nós iremos alcançá-lo? Sem Deus não tenho nada. Sem Deus não sou nada, não passo de um cadáver, perco a vida. Sem Deus fico sem forças. Sem Deus eu venho a definhar. Por isso que Jesus diz: segue-me, para nos garantir que sem Ele nós definhamos. Eu não posso, como padre, confiar nas minhas próprias forças, agir por mim mesmo. Eu preciso estar em Deus para agir de acordo com a vontade dEle. Viver esse acordo entre o querer humano e a vontade de Deus, submeter-se à vontade de Deus. Porque distanciar-se de Deus é um desastre. Pedro experimentou isso. E aqui falo sobre a vida interior a partir do evangelho que nós ouvimos, mas com o coração nas quedas de Pedro, que diz também das nossas quedas, da fraqueza de Pedro, que diz também das nossas fraquezas. Quanta força há, meus irmãos, em conhecer a própria fraqueza. Mas por outro lado, quanta fraqueza em julgar-se forte. Repito, quanta força há em conhecer a própria fraqueza. Mas por outro lado, quanta fraqueza em julgar-se forte. O maior santo é aquele que reconhece a própria fraqueza, que não se escandaliza com ela e que conta com a graça de Deus. Por quê? É quando sou fraco que eu experimento essa força que vem de Deus. Quais são as suas fraquezas? Quais são as minhas fraquezas?